Já está de volta aí, voltando. Então, eu só queria terminar essa parte inicial das considerações que a gente estava apresentando, com implicações. Pode ir mais adiante. Aquilo que eu julgo como necessidades urgentes da igreja, hoje, à luz de todos esses problemas que nós falamos quanto à questão do mundo em que nós estamos, no qual a autoridade é questionada. Inclusive, no contexto brasileiro, existe um outro elemento que também faz parte de uma forma um tanto quanto peculiar da nossa trajetória, que é uma certa aversão à autoridade por causa da ideia do autoritarismo, que aconteceu principalmente durante o período do regime militar, essas coisas. Se falava muito sobre isso, uma memória um tanto quanto recente na história brasileira, né? Tem julgamentos diferentes sobre o que aconteceu ali, mas existia uma lei um tanto quanto marcial, né? Então parece que veio uma geração depois que foi para o outro lado, nada de autoridade. Então qualquer coisa que chegue de autoridade é vista como suspeita, né? Mas não precisa ser assim. Tem autoridade e tem autoridade, né? Nós podemos saber distinguir essas questões. Isso inclusive trouxe assim um elemento de desagregação muito grande a partir dessa premissa para a família. A ideia de que a família é essa coisa em que tudo é combinado de uma forma completamente sem qualquer organização ou autoridade, de quem quer que seja. E aí isso vai para a escola, o professor não tem autoridade nenhuma, né? E aí tem os abusos que nós não conhecemos. Mas eu queria só mencionar esses aspectos que eu imagino, na minha modesta opinião, que poderiam ser coisas que nós poderíamos investir nelas a fim de trabalhar melhor essa questão da autoridade bíblica como nós a vemos e também compartilhar isso para as pessoas que se interessam pela palavra de Deus e pelo Evangelho. Primeiro, uma pregação expositiva e uma leitura continuada da Bíblia. Eu poderia perguntar aqui quantas vezes você já leu a Bíblia inteira. Eu não vou fazer isso para não deixar que você passe vergonha de repente, né? Mas tem pessoas que dizem assim: eu já li a Bíblia uma vez inteira, agora não preciso mais ler. Eu leio a Bíblia inteira o tempo todo. Você vai dizer: não, mas você tem tanto tempo para isso. Não. Eu tenho que fazer coisas, eu tenho que produzir coisas. Eu leio a Bíblia continuadamente, sem parar. Todo dia eu leio alguma coisa que vai somando aquilo e passo de volta pelos mesmos textos. Porque eu quero pensar os pensamentos de Deus. Os pensamentos de Deus. Eu quero pensar esses pensamentos. Paulo diz lá em Efésios 4:8: sejam essas coisas que ocupem a mente de vocês. Tudo que é nobre, tudo que é bom, tudo que é proveitoso, tudo que é decente. Quanto de tempo você passa vendo coisas que talvez a gente poderia colocar entre aspas, indecentes? De tempo. Internet, televisão. Quanto tempo você investe nelas? E quanto tempo você investe naquilo que vale a pena? Que transforma a sua vida? Às vezes a pregação até é uma daquelas coisas que muitas vezes acontece isso, né? Tem um tempo, por favor, sem desmerecer, o louvor aqui é excelente, inclusive. Mas tem algumas pessoas que, turbinadas na hora do louvor, na hora da pregação, desmontam. E aí desligam, inclusive. Às vezes até tem motivo para isso, em algumas igrejas. Mas eu não creio que seja aqui o caso. A palavra de Deus, a exposição do texto bíblico,
Pregação que não é apenas um texto que serve de trampolim para as ideias do pregador, mas um texto que é exposto, que é explicado, para que as pessoas entendam a partir dessa ajuda, né? Então isso eu acho que é importante. Não só ter a exposição, mas a leitura continuada da Bíblia pelos membros de toda a igreja. As Escrituras sendo normativas para a análise da realidade. Como você avalia a realidade do Brasil hoje? A partir de um viés ideológico, ninguém é proibido de ter. Não tem problema nenhum. Mas não é esse o instrumento, a ferramenta adequada para você avaliar a realidade. É a palavra de Deus. A partir da palavra de Deus, você avalia a sua própria vida e avalia o mundo. A palavra de Deus é juiz, não só dos seres humanos, mas de tudo aquilo que o mundo oferece como sua proposta. A afirmação comunitária da fé cristã, e aqui eu coloco não a privatização da fé. O brasileiro é muito cheio de fé. Inclusive, quando ele vai fazer uma aposta na loteria, ele diz: eu vou fazer uma fezinha. Você crê? Você tem fé? Tenho. Tenho muita fé. Por quê? Não sei, mas eu tenho. Não tenho nada. Fé em si mesmo. Vai levar para lugar nenhum. E tem muito cristão que simplesmente privatiza a fé. Quer dizer, a fé ninguém me tira. Então é uma coisa assim que só pertence a mim. Existe um aspecto da fé que nós confessamos em conjunto e que tem que ser afirmado como comunidade. Por isso nós nos reunimos em culto. Por isso nós nos reunimos para estudar a Bíblia. Por isso nós nos reunimos como igreja para afirmar aquilo que é a nossa convicção. Isso é o que Deus nos deu. Tem um livro que muita gente não gosta de ler, que lembra um outro sujeito, Judas. Qual foi o último vez que você leu Judas? Lembra o Iscariotes, não é o Iscariotes, mas lembra, né? Então você já olha com suspeita para Judas, mas está lá. Judas, versículo 3, ele diz assim: quando eu queria escrever para vocês sobre a nossa fé comum, eu me senti obrigado a escrever para vocês, versículo 4, que nós defendamos juntos a fé, uma vez entregue aos santos. A comunidade, a igreja, o povo de Deus é depositário desse tesouro. Eu não posso privatizar. Eu tenho a minha fé, sem dúvida nenhuma. Você tem a sua, no sentido de que nós exercemos a fé diante de Deus e cremos, apostamos na opinião de Deus. Mas existe um conjunto de crenças, de convicções que nós compartilhamos. E isso nós devemos afirmar conjuntamente, como comunidade da fé. E o desenvolvimento de uma mentalidade bíblica, aquilo que eu falei agora há pouco, pensar os pensamentos de Deus, como diz, a gente não pensa os pensamentos de Deus, tem um problema default que entra em ação no nosso computador. E esse programa está afetado por um vírus chamado pecado. Então, eu penso só em mim, eu penso naquilo que me é conveniente, eu penso naquilo que é meu interesse, e não naquilo que Deus propõe, e vai para muito além de mim. Que não me desconsidera, mas me coloca dentro de um conjunto de coisas que são importantes para Deus. Então, isso é importante não só para contrapor uma mentalidade secular, né, que até permeia nosso contexto eclesiástico, mas também como estímulo para a santificação. Busquem as coisas lá do alto, pensem nas coisas lá do alto. E a mensagem de Paulo lá em Colossenses 3, 1 e 2 não é uma mensagem transcendente. Pense nas coisas lá do alto como alguma coisa assim, tipo meditação transcendental. Coisas lá do alto onde Cristo habita, à direita de Deus, está sentado à direita de Deus. Como é que eu sei o que é a coisa lá do alto? Quando eu percebo que o alto foi trazido aqui para baixo por uma pessoa chamada Jesus Cristo. Aí eu sei, a partir daquilo que ele diz, a partir daquilo que ele ensina, o que são as coisas do alto. E é isso que Deus quer que nós façamos, nosso entendimento, né? Que a palavra de Deus habite ricamente em vocês, versículo 16, lá de Colossenses
3, e que então em tudo que nós fizermos, vamos dar graças a Deus Pai por meio de Jesus Cristo. Então é isso que eu queria só colocar aqui para encerrar essa parte que ficou de a gente concluir aqui. Então, a partir disso, abrir para perguntas ou considerações dos irmãos, talvez queiram fazer. Não sei se tem alguma orientação, mas só dar alguns avisos em hebraico, agora não, brincadeira. Eu só pedir para o pessoal o seguinte: a gente vai ter o microfone sem fio para auxiliar você a fazer uma pergunta referente ao tema que a gente estudou agora, ou algo referente ao estudo bíblico. É só pedir para seja objetivo, pensando no que você quer fazer aí da pergunta, e seja objetivo para mais pessoas poderem participar desse tempo, e aí a gente vai controlando o horário aí, conforme o senhor Estevão puder ficar com a gente aqui um pouquinho mais, tá bom? A gente comentou das 7 horas para ter uma referência de horário. São 6h40 agora, e o ambiente está muito gostoso, propício para a gente conversar. Então a gente vai indo um pouquinho mais, mas sem abusar também tanto aí, porque eles vão retornar para a Atibaia depois. Então, quem desejar fazer uma pergunta, só um de auxílio do Marcão aqui. Eu também estou muito de saúde. Posso ir só para levar um... Isso, tá bom. Nós temos uma pergunta para iniciar. O Marcão entregou os trabalhos no prazo mesmo? Não tem nada para queimar. Aluno exemplar. Professor é bom, você aprende, né? Eu sei. Deixa eu fazer a primeira pergunta para aquele Rogério. O senhor trabalhou no texto da NVI e atualmente na NVT, e além da Almeida 21, né? Podia comentar sobre como é que é a forma desse trabalho, essa diferença literária dos textos? O pessoal vê uma nova Bíblia, mas às vezes não entende a proposta, né? Bom, a NVI foi o primeiro livro, a primeira tradução na qual eu trabalhei, mais especificamente. A NVI foi lançada em 2000, por volta de 2000, por aí, 2002, eu não sou bem lembrado agora, e foi um trabalho que levou mais ou menos 10 anos para ser realizado. Uma equipe de mais ou menos 15 pessoas, com uma diversidade denominacional bastante representativa ali. Algumas pessoas me perguntaram depois do culto da manhã: você pertence aqui à Igreja Batista? Eu sou luterano. Isso, para alguns, pode ser assim, pode representar um escândalo tremendo, né? Luterano é um semi-católico, né? O entendimento de algumas pessoas, mas então, como eu gosto de dizer, a igreja luterana é como uma arca de Noé, tem tudo que é tipo de bicho diferente mesmo, né? Inclusive eu. Mas tem uma tradição importante na igreja luterana, assim como também em todas as outras igrejas representadas no Brasil. Nesse contexto, nós tínhamos dentro dessa equipe pessoas representando o segmento pentecostal, o segmento mais tradicional, histórico, né? Teologia reformada, teologia arminiana, tudo que é segmento. Esse trabalho foi realizado talvez de uma forma em que algumas coisas daquilo que era visto como tradicional começaram a ser um tanto quanto mexidas para apresentar um texto mais dentro de uma realidade contextual moderna, no português, no brasileiro moderno, que pudesse atender a geração mais moderna. Eu acho que isso ajudou, realmente teve um impacto bastante positivo, embora talvez não tenha acontecido tudo o que poderia ter acontecido com esse texto. Em alguns lugares a linguagem e até a maneira de colocar as coisas ainda continuou de uma certa forma um tanto quanto tradicional, eu diria. Tradicional demais para o meu gosto particular, mas eu fazia parte de uma equipe, né? Então, claro, nós tínhamos votos para algumas coisas e tal. Então a NVI foi a primeira tradução que quebrou mais o gelo. O que a gente tinha até então eram algumas propostas de traduções com a primeira linguagem de hoje, que era uma paráfrase, na realidade, não é uma tradução. É uma tentativa louvável de colocar o texto de uma forma mais simples, com um vocabulário muito pequeno,
pequeno, reduzido, a fim de que pessoas sem maior instrução pudessem entender o texto. As piadas internas eu não consigo entender. Ah, tá bem. A mensagem é um texto, uma palavra mais recente, também muito boa. Eu participei. Eu também participei da mensagem durante um tempo, depois eu não pude mais continuar. Mas é uma tentativa muito boa, mas não é um texto que a gente chamaria de tradução. É uma palavra, né, colocando de uma forma, inclusive, claramente coloquial e que é inteligível, né, para as pessoas modernas, principalmente os jovens, e tem o seu valor. Como ele. Pois é. Então tem o seu valor, sem dúvida nenhuma. Mas, em termos de tradução, tem certas restrições, tem certas coisas que a gente não tem como, né, pensar. Então tem essas limitações. Bom, aí ele vem, de uma certa forma, quebrou um pouquinho, dentro do contexto mais amplo, tradicional, algumas barreiras daquilo que era visto como tradicional. Depois eu trabalhei numa outra tradução que era mais afeita ao aspecto tradicional, que era a Almeida 21. A Almeida 21 é aquela velha tradução, não é tão velha assim, mas é dos melhores textos da Juerta. Lembra da Juerta? Então, não existe mais, mas é daquela época. Então pediram para a Edições Vida Nova fazer uma recalchutada. Né? Então nós trabalhamos com todo o texto. Eu fui responsável pelo Novo Testamento, outras pessoas também trabalharam, e a gente produziu um texto que era mais parecido com a atualizada, mas que teve assim, alguns avanços também. É uma tradução boa, né? E que tem um valor muito bom. Algumas pessoas preferem esse tipo de tradução, ótimo. E a NVT, eu creio que ela veio tentar completar o trabalho que a NVT começou. A NVT vai mais além daquilo que a NVT conseguiu fazer. Aí a gente tem uma equipe menor, que trabalhou 6 anos, do começo ao fim. Eu fui responsável pelo Novo Testamento no início. O professor Carlos Oswaldo Pinto, pastor batista, inclusive era o coordenador. Infelizmente ele ficou doente, amigo de mais de 40 anos, ficou doente no meio do caminho e faleceu, né? Então eu assumi o papel de coordenador. Então, fomos 2 coordenadores na realidade. Ele inicialmente, depois eu terminei o processo. E a NVT é um texto que é muito agradável de ler. Eu acho que ficou, modéstia à parte, o texto dele. Claro, com possibilidades e problemas também. De vez em quando eu penso, não, por aqui eu acho que a gente poderia ter feito diferente, lendo o texto, né? Mas é um texto que tenta colocar numa linguagem boa, acessível, mas não coloquial, aquilo que é a mensagem que o texto originalmente apresenta. Não existe a possibilidade de você ser literal o tempo todo numa tradução. Não existe, em língua nenhuma. Algumas pessoas dizem assim, não, mas tem que ser literal. Então nós temos problema em Gênesis 1:1. No primeiro versículo da Bíblia já temos problema. Porque o primeiro versículo da Bíblia, se você for literal, vai dizer o seguinte: no princípio criou deuses, o céu e a terra. Elohim, literalmente, é deuses em hebraico. Não. E aí? Vamos ser literalistas? Quer dizer, não tem como. Você tem que entender a dinâmica da língua. Na dinâmica da língua hebraica, Elohim, que era uma palavra inicialmente de Canaã, né, que foi incorporada ao vocabulário do hebraico. O hebraico nasceu como uma cria do aramaico. O aramaico se falava na Mesopotâmia. Abraão foi chamado da Mesopotâmia, subiu até a Síria ali, né, a parte sul da Síria, e depois desceu para Canaã. Ele veio falando aramaico, um tempo bem longínquo atrás, né? E ali houve o desenvolvimento do hebraico. O hebraico vem da palavra
do nome Éber, que é o irmão de Abraão que morreu. Hebraico, Ivrit, em hebraico, vem de Éber. Não sei por que razão, mas vem desse nome. E ele era um dos deuses de Canaã, ele. E Elohim é plural, deuses. E aparentemente, não tem uma explicação clara sobre isso, mas aparentemente a ideia de usar Elohim é para destacar, e o verbo é usado no singular, né? Criou, não criaram, criou, está falando de um ser só, para destacar que esse é o Deus Todo-Poderoso, Criador, o Deusão, em comparação com os deuses das nações. E é assim que é usado em hebraico. Porque o hebraico também usa o singular, ele. Também usa. Mas faz questão nos textos, principalmente, que destacam a soberania, o aspecto da onipotência de Deus, de usar essa maneira de se referir a ele. Foi interessante, a NVT tem uma linguagem fluente, que busca ser agradável, né? Para a leitura, ao mesmo tempo que busca também ser fiel ao texto. Claro que aqui e ali você pode dizer, não, isso aqui eu acho que não está tão bom assim quanto poderia estar, como está numa outra tradução. Nenhuma tradução é definitiva. Mas é uma tradução razoável, né? Tem erros. Eu nunca ouvi de uma tradução que em tão pouco tempo tivesse esgotado a primeira edição. Foram 500 mil Bíblias da NVT que foram vendidas agora em 3 anos. Meio milhão. Isso é algo assim impensável. E a editora, o Cristão, já fez encomenda para não sei quantos, mais de 500 milhões, porque a demanda é grande. Inclusive também está sendo oferecido em formatos eletrônicos, Kindle, em outros formatos que tem aí. Então, é isso que acontece. Quanto menor a equipe de tradução, mais fácil fica a tradução do livro. Porque às vezes as discussões não acabam nunca, né? O senhor falou agora de Deus, né? Isso. No plural. Na minha mente tem que desde o início tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, já naquele aspecto todo. Por isso, uma pluralidade, talvez. Eu estudei 3 anos com um judeu convertido, né? Ali nas horas do almoço e tal. Tive esse privilégio de relação com Deus. Ele fala muito na linguagem aramaica, via na Bíblia, na linguagem original. Ele me deu algumas dicas, né? Até primeiro ao contrário. Trás para frente para trás, aquilo. Falou das traduções, que a linguagem é muito deles, uma coisa linda, sabe? Eu só diria o seguinte, que o texto do Antigo Testamento não tem a pretensão imediata de dizer aqui está a Trindade. Não tem essa pretensão. Isso nós só temos, porque existe uma coisa que a gente chama de revelação progressiva na Bíblia. Isso nós temos como revelação para nós quando o Filho veio, quando Cristo veio ao mundo. Quer dizer, no Antigo Testamento existem precedentes para isso. Mas não é a questão da nomenclatura para Deus. Não é essa a questão. É muito mais, por exemplo, falar do anjo do Senhor que aparece. Ou de Jacó lutando contra o homem uma noite inteira. Quer dizer, MMA, né? Jacó. Sim, mas Jacó lutando contra o homem a noite toda, no dia seguinte ele diz: eu vi a face de Deus. Como assim? Precedente para a encarnação. Né? Então tem ali algumas coisas, o Espírito de Deus que está presente, mas que não é apresentado como um ser pessoal, como é apresentado no Novo Testamento. Então nós temos algumas coisas que levam a isso, mas não, como eu falei hoje de manhã, sinfonia inacabada. Schubert, 8ª sinfonia. Quando nós chegamos no Novo Testamento, vem Cristo, e aí a gente entende, né, no clímax da revelação, aquilo que antes estava sendo sinalizado de maneira tanto quanto ainda esboçada. Pois não?
Isso. Bom, a minha leitura da igreja nesse tempo é que, teologicamente, nós estamos perdendo, a nossa teologia está fragilizada em todo o mundo. Os bons teólogos, muitos já foram, alguns estão por aqui, como o irmão e outros, mas os teólogos que estão surgindo agora, fruto dessa mistura eclesiástica, a sã doutrina, no sentido bíblico, não no sentido denominacional. A minha leitura é que ela está se perdendo. Esse trabalho de uma nova tradução para se ajustar à nova mentalidade, eu não creio que isso deveria ter um limite, uma hora, por exemplo. Aonde nós vamos chegar? Sim. Com esse desejo de que a palavra seja conhecida pela nova geração, a geração que não pensa, como o irmão falou, que não tem mais objetividade. Isso vai continuar ou isso deveria parar na sua maneira de pensar e ver? Certo, é uma pergunta importante e bem pertinente. Os perigos que também incorre quem faz uma nova tradução. Os riscos, a gente falou de manhã sobre os desafios e riscos do Evangelho em diálogo com a sociedade, né? Eu creio que uma nova tradução sempre é um risco, não tem como. Mas eu prefiro pensar que as oportunidades que isso enseja ainda compensam muito mais do que os perigos, que obviamente estão atrelados a isso. É claro que podem surgir, como a gente conversou no intervalo, traduções mal intencionadas, né? Que colocam ideologias por trás, sendo a lente pela qual a coisa é feita. A gente tem que ter o discernimento de dizer, olha, isso aqui não serve, porque isso aqui está viciado por essa coisa aqui, né? Por outro lado, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui nesse sentido da NVT. A NVT, toda vez que Paulo fala sobre justificação, diz que o ser humano é declarado justo por meio da fé naquilo que Cristo fez. Em vez de dizer foi justificado, a NVI continuou justificado, que é um termo ótimo, mas que hoje em dia diz o quê para as pessoas? Justificado, justificativo, você pensa, eu não votei, então eu vou fazer uma justificativa, né? Justificativo, justificação de alguma coisa. Quem lê o texto está pensando o quê? O que isso transmite? Eu lembro que uma vez, numa aula de Novo Testamento, num outro seminário, não aqui em São Paulo, que eu lecionava, eu comecei falando sobre a justificação de Paulo, e perguntei, quem aqui sabe o que é justificação? Você já leu, já soube, entendeu o que era isso, tal, na linguagem bíblica, o que significa isso para você? Um dos alunos disse, eu nunca tive nenhuma explicação disso na minha vida. Isso é uma coisa interessante. Ele é de uma igreja luterana. Justificação pela fé é um dos dogmas de Lutero. A partir de Lutero se diz que sem a justificação a igreja deixaria de existir. Quer dizer, um luterano que nunca soube o que era isso, estava no seminário estudando. A partir daquele dia ele soube o que era isso, né? Mas, vendo um desses programas de televisão aí, que tem, algumas igrejas têm, uma vez eu parei, sábado de manhã tem um monte desses programas, um atrás do outro. Aí tinha um pastor fazendo perguntas e respostas, como eu estou fazendo aqui no telefone, né? Uma pessoa ligando lá, e ao vivo. E a pessoa perguntou assim, mas se eu apresentar o meu voto para Deus, como é que eu vou saber que eu fui justificada? E quando eu ouvi isso, eu pensei, o que esse pessoal está falando? Que linguagem é essa? Né? Aí ele falou, não, você vai ser justificada pelo valor que você colocar na oferta, de oferta, e isso então vai ser alguma coisa que Deus vai levar em consideração, então eu faço o seu voto, vai ser justificado por Deus.
Eu fiquei pensando assim, se Lutero deve estar revirando na cova, porque ele falava contra as indulgências, aí tem pretensos evangélicos vendendo indulgências de outra maneira hoje em dia. Né? Então esse pessoal não sabe o que é justificação. Usa uma linguagem para falar sobre outras coisas, né? Tendo como referência a justificação. A NVT coloca lá, o ser humano é declarado justo por Deus. Ele não é justo. Ele é pecador, ele continua pecador. Mas em Cristo, o veredito do juízo final é adiantado para ele pela fé. E ele crê, Cristo me perdoa, Deus me perdoa em Cristo. Lá na frente, no juízo final, já está decretado esse perdão. Mas isso faz uma diferença imensa também. E você lê isso, quer dizer, já é muito mais claro do que usar a justificação. Isso não pode desestimular a pesquisa, o estudo, o chamado da mente dessa geração? Pelo contrário. Para pensar um pouco mais? Aí eu tenho que discordar, porque, pelo contrário, quer dizer, alguém que está interessado em ler isso, começa a perguntar, puxa, como é que a gente entende isso dessa forma? Né? Como é que pode ser declarado justo? Eu vou atrás, Quem se interessa, fazendo uma comparação de traduções, vai correr atrás. Quando eu não sabia grego e hebraico, eu fazia isso. De repente, mas outras pessoas provavelmente também fazem isso. Meus pais faziam isso. E eles não tinham conhecimento, nem chegaram perto daquilo que eles estudar, né? Mas faziam isso. Então, existe estímulo, sim. O problema está nessa ideia de que eu não preciso ler. Então, de uma certa forma, as traduções não fazem a menor diferença se não tem um estímulo para ler a Bíblia. Se não tiver um estímulo, seja qual for a tradução, não vai fazer qualquer diferença. Então, quem tem interesse acaba indo atrás. Eu acho que é exatamente o contrário. Mas, claro, eu entendo todos os perigos, os desafios, os riscos que isso impõe, mas não tem como nós evitarmos isso. Se nós quisermos comunicar alguma coisa para a nossa geração, precisamos fazer isso. Mas é claro, estimular as pessoas a serem comprometidas com a palavra. E a produzir também pessoas, teólogos, né? Na realidade, todo mundo é teólogo. Até você que não sabia disso, você é teólogo. Você pode ser teólogo simplesmente lendo a Bíblia. Você pode ser um bom teólogo, mas pode ser um mau teólogo também. Né? Muitas vezes as pessoas são teólogos não tão bons assim. Mas todo mundo que tem uma opinião sobre Deus é teólogo. Até o ateu é teólogo. Porque ele tem uma opinião sobre Deus. Então, nós precisamos ser bons teólogos. Essa é a questão. Pois não. Professor, aqui é o seguinte. Aí no nosso pequeno grupo a gente estava estudando algumas coisas, a gente tem mania de falar um monte lá, né? E a gente estava lendo, eu leio muito a NVT, foi a última versão, eu me adaptei bastante com a linguagem dessa tradução. Só que eu estava de manhã conversando com uma moça que trabalha comigo, e sempre a gente fala de alguma coisa da Bíblia, eu queria explicar para ela o que era recalcitrar os aguilhões. E a gente está estudando Atos, então eu falei, bom, lá em Atos 9, eu fui lá, tá lá. Cheguei na NVT, eu não achei isso. Para minha sorte, depois, quando Paulo se justifica lá para Agripo, lá em Atos 26, 14, aí ele menciona qualquer coisa, porque eu não consegui achar, e eu fiquei muito frustrada. Só que nesse versículo 14, do capítulo 26 de Atos, aqui, na NVT, ele fala assim, todos nós caímos no chão, e eu ouvi uma voz que me dizia em aramaico, Saulo, Saulo, por que me persegues? Se você vê outra tradução, a NVI também vai dizer em aramaico, a James também, só que a Almeida fala que não era aramaico, era hebraico. Apesar que você estava justificando aqui que uma língua veio da outra, então eu consegui mais ou menos entender por isso. Mas eu fiquei frustrada na hora que eu estava vendo em Atos 9, 5, que ele simplesmente tirou essa parte. Bom, aí é uma questão de comunicação e de linguagem. Sim. Quem é que entende o que é aguilhão hoje em dia?
Ou 2, né? No meio de uma multidão aí. Não é exatamente assim a compreensão mais popular que tem, né? Quer dizer, a gente pode até discutir, não precisa ser popular, mas tem que ser inteligível. Aqui, o que Paulo está falando, usando essa linguagem antiga, exato. A tradução é isso. Mas não tem isso, lá no Atos 9 não tem. Tiraram. Depois eles só justificam isso, no final, quando ele volta a história. Sim. Começa a relatar novamente o que aconteceu com ele. Tá. Então, são por isso. Atos 9, qual é o versículo? Atos 9, 5. Atos 9, 5. Quem és tu, Senhor João, eu sou Jesus, que você persegue agora, levanta. Tá bom, sim. Tá. Aí você vai em 26, 14. Tá. É que cada um desses relatos tem particularidades, né? Nem todos eles se apresentam com a mesma nem todos eles apresentam a mesma coisa. Eu estou vendo aqui no grego. No grego não tem aguilhão nenhum no versículo 5 do capítulo 9. Mas tem no 26, 14. Tem. É interessante. É que cada um dos relatos, são 3 relatos da conversão de Paulo em Atos. Atos 9, Atos 23 e Atos 26. Então, cada um deles tem ênfase em particularidades diferentes, de acordo com a necessidade da hora que Paulo está falando. E lá ele diz isso, aqui ele não diz isso. Então, para que tem que ter aqui um texto grego? Não tem. Entendeu? Bom, aí, sei lá o que aconteceu. A única coisa que tem aqui, que o texto grego diz que é possível omitir, porque alguns cópias têm coisas diferentes, é Jesus o Nazareno ou Jesus chamado Cristo, só isso. Nada de aguilhão. Então, agrião ou aguilhão não tem na salada aqui. Irmão, que se chama de revelação proletiva, como se o não fosse compartilhando o impacto do que aconteceu. Mas quando Paulo fala a cada um dos momentos que ele fala, tem alguma coisa um pouquinho diferente que está em vista. Então ele vai dar ênfase na história em alguns pontos e às vezes omitir outras coisas que já foram vistas ou então que são acrescentadas, mas a gente é só uma questão de ajuste para a situação ali, contando a mesma experiência basicamente. Ok? Boa noite, meu nome é Daniel. Minha pergunta é sobre Zacarias, capítulo 12, versículo 10. Aí, na minha opinião, esse versículo é um dos mais importantes assim, do Velho Testamento, pois identifica o Deus do Velho Testamento com Jesus Cristo. Né? No começo do capítulo 12 fala que é palavra de Jeová, né, de Yahvé, todo o relato do capítulo 12. E aí no versículo 10, essa pergunta, inclusive, eu mandei para a SBB, mas eles vão me responder. Mandou para quem? SBB, Sociedade Bíblica do Brasil, né? Ah, sim. No hebraico está escrito Verihibitu Elai, olharão para mim, né? Aquele versículo que é a respeito do olharão para mim, é a respeito daquele que o transpassaram. Na NVI traduz como olharão para mim, mas na NVT e em todas as versões da João Ferreira de Almeida, eles não fazem conta dessa preposição Elai, para mim. Eu queria saber, quando uma comissão se junta para fazer uma tradução, o que leva eles a ignorar esse tipo de preposição? Por exemplo, olharão para mim é muito claro. Olharão para mim, et asher, né, a quem nós passaram. Né? Eu queria saber o porquê que não fizeram conta dessa preposição, porque é um texto muito rico, que identifica o Deus do Velho Testamento com Jesus Cristo. É o mesmo que João vai fazer em Apocalipse capítulo 1. Apocalipse 8. Exatamente. Olha, eu tenho que me ajustar aqui. Não tem tudo na minha cabeça. Bom, o Elai, que é uma preposição que
hebraico, o irmão Daniel, Exatamente. estava falando aqui, ele é discutido dentro do contexto de crítica textual, em que existem outras alternativas. Em vez de Elai, algumas traduções colocam aqui, em vez de Elai, algumas traduções colocam simplesmente ele, para aquilo. Ele et asher da carne, né? Que é essa ideia de transpassar. Então, é isso que acontece. Quer dizer, aqui, o que acontece muitas vezes na NVT, e não tem como evitar, você pesa as possibilidades em termos de texto. Quando a gente fala de textos originais, não significa que nós temos os textos que foram escritos, por exemplo, por Zacarias, diretamente. Nós não temos nenhum original de quem escreveu o texto primeiro. Nós temos cópias desses textos, né? Inclusive, a cópia mais antiga que nós temos da Bíblia, em qualquer das línguas da Bíblia, hebraico, aramaico e grego, é uma cópia do texto de Isaías de Qumran, que é de 200 mais ou menos antes de Cristo. Isaías foi escrito no 8º século antes de Cristo. Então nós não temos os originais, o que nós temos são cópias. E o que nós temos no Antigo Testamento é o chamado texto maçorético, que é um texto que foi organizado por um grupo de estudiosos, diversos grupos, na realidade, são diversas gerações que trabalharam nesses textos, entre o 5º, 8º, até o 8º, 9º século depois de Cristo, pelos judeus, um texto que ficou, vamos dizer assim, mais acabado lá no começo do milênio, do primeiro milênio, do segundo milênio, que é o texto de Ben Asser, que é em 1008, né, que surge esse texto aí. Então é um texto que pretende ser uma espécie de antologia das cópias todas, mas a gente vê nas versões como a Septuaginta e outros textos, variações possíveis que são sugeridas e até algumas coisas da Septuaginta. A Septuaginta é um texto grego traduzido do hebraico para o grego, lá pelos judeus, mais ou menos 180 anos antes de Cristo, né? Então, essas comparações muitas vezes sugerem outras leituras possíveis. Os maçoretas fizeram o possível para trazer um texto que fosse razoável para o entendimento do hebraico, mas essa é uma questão de possibilidades de leitura, porque não necessariamente se encaixa com aquilo que seria a leitura original. Então, por isso aqui se preferiu colocar aquele do que a mim. Porque o texto com a ideia de a mim seria muito mais, claro, como você falou, uma coisa possível em termos de fazer a relação com o Novo Testamento. Mesmo assim, o texto continua sendo relacionado com o Novo Testamento, e dizer aquele ou a mim não vai fazer tanta diferença assim. A questão é de dizer que aquele para quem eles olham é aquele que foi transpassado por eles. Essa que é a questão. E a identidade daquele que é transpassado está lá. O Novo Testamento deixa bem claro que ele morreu na cruz, e a partir dele vem a mensagem, e esse é aquele que todo mundo. Então é mais essa questão de decidir. A NVT, eu não sei se aí faz, não faz uma referência falta de rodapé. Quando tem uma questão de crítica textual mais específica, não é talvez tanto o caso aqui, é mais uma questão de interpretar qual é a focalização que os maçoretas devem ter. Então, quando tem uma questão de crítica textual mais direta, aí tem notas para isso. Mas aí é uma questão de interpretação, não tem jeito. Qualquer tradução acaba fazendo escolhas interpretativas. Às vezes elas podem ser discutidas, geralmente são. Obrigado. Bom, já passamos bastante. Se tiver mais uma questão, só até por conta do horário. O Carlos. Carlos, matar uma curiosidade
O que o senhor acha ou pode nos dizer sobre a tradução do Novo Mundo das Escrituras? É só. Pergunta é só. Eu não sei se eu sou assim exatamente um expert nessa tradução. Já tive discussão com testemunhos de Jeová sobre essa tradução. Não aqui no Brasil, porque aqui no Brasil não se discute, né? Aqui se impõe. Na Inglaterra, onde eu vivi alguns anos, uma vez passando na estação de trem que eu passava todos os dias, tinha lá testemunhos de Jeová, 2 mulheres, tentando passar um folheto para mim. Eu não parei. Um dia eu parei e uma delas me deu um folheto, eu tirei do bolso um outro folheto e dei para ela. Né? Falando da graça de Deus em Cristo. No dia seguinte, elas me pararam, eu passei de novo. Eu estava indo para a faculdade, eu estava estudando, fazendo minha pós-graduação. E elas me pararam e perguntaram: escuta, você deu aquele folheto? A gente ficou interessado em saber o que é esse negócio aí de Jesus que esse folheto apresenta. Será que a gente não podia conversar? Então, sem consultar minha esposa, eu decidi: tá bom, vamos conversar. Então, vocês vêm lá em casa, a gente conversa lá em casa, no apartamento que a gente morava, combinamos, 2 mulheres inglesas, né? E uma noite elas foram lá, servimos chá, algumas coisinhas ali e tal. E no começo da conversa eu disse: agora vocês podem falar o que vocês quiserem para mim, depois eu posso falar para vocês, tá bom? Então, 45 minutos, mais ou menos, elas foram falando, entre as coisas, alguns detalhes da tradução, principalmente em João 1, em que dizem que, quando falam lá que o verbo era Deus, né, era um Deus. Não o Deus, um Deus, porque elas explicaram, depois que elas tinham, que o grego não tinha artigo, por isso, então, só podia ser um artigo indefinido. Quer dizer, Jesus é um Deus, não é Deus. Deus verdadeiro não é Jesus. Depois que elas terminaram de falar, eu disse: agora eu posso falar? E eu falei. Mais ou menos umas 2 horas. E aí, a primeira coisa que eu fiz foi abrir o Novo Testamento grego na frente delas. Porque elas não sabiam com quem elas estavam se metendo. Até então. Porque falaram: o grego diz tal coisa. Aí eu mostrei para elas o que o grego dizia. Expliquei gramaticalmente que não ter um artigo ali no grego não era a questão principal, porque, e aí desculpa a linguagem técnica, no grego, o substantivo, se tem 2 substantivos, um nominativo, uma oração nominativa, sem verbo de ligação, o sujeito sempre é aquele que é articulado, e o outro não articulado é o predicativo. Então, quando diz Kaitheos en logos, no grego, significa o verbo era Deus. Não é que o verbo era um Deus, porque aí o sujeito é o logos, o verbo. Os 2 estão no nominativo. Depois você pode fazer pesquisa, ou ir lá para o Seminário de Cristo, ir lá para o Grego, né? Tem um bom professor lá. Então, mas é isso, quer dizer, é uma tradução que tem como intenção descaracterizar Jesus como Deus, e é basicamente uma antiga heresia. Heresia de Arion de Alexandria, que era um presbítero da igreja que teve uma motivação interessante para tentar entender o que significava Jesus como Filho de Deus, encarnado, né? E ele tentando lutar com esse mistério, Paulo chama de mistério da piedade, lá em 1 Timóteo 3,16, que Deus se faz carne, e ele tentou explicar isso a partir daquilo que era um referencial filosófico grego da época. E então, para ele, a suma da coisa é a seguinte: Jesus é o primeiro ser, o Filho de Jesus é o primeiro ser que Deus cria, e ele deu para ele, então, a procuração para criar todas as demais coisas. Como se fosse um grande anjo criador que Deus havia criado para isso. Ele é o primogênito de Deus nesse sentido, né? De acordo com a interpretação das Escrituras do Novo Mundo.
Então descaracteriza Jesus, coloca Jesus na segunda divisão. Né? E então aí com isso Mário pensou que, bom, já resolveu o problema. Os concílios iniciais da igreja antiga, nos primeiros séculos, foram todos motivados por causa dessa questão. Constantino, em 325, convocou o concílio de Niceia, que fez uma declaração muito importante, exatamente por causa dessa situação do arianismo. As testemunhas de Jeová hoje são discípulos de Ário, né? Então acabam trazendo uma mensagem que está de acordo com aquilo que era tudo faz. E toda a tradução é teleguiada por isso. Né? Então Jesus nunca é chamado de Deus na Bíblia do Testamento. O livro de Tito fala isso claramente. Né? Nosso grande Deus Salvador, Jesus Cristo. Paulo fala isso lá em Romanos capítulo 9, né? Então, 10, acho que 10. Então nós temos assim diversas declarações nesse sentido. O próprio João. Então, o que esse pessoal faz? Mexe nesses textos a partir de aspectos que são para quem não entende a coisa passíveis de correção, a partir de uma linguagem técnica, é difícil, né? Você tem que ser conhecedor para poder chegar até esse detalhe, mas você é ensinado e você repete isso adiante. Então, uma descaracterização do texto bíblico dessa tradução. Quer dizer, uma tradução com erro deliberado por causa de uma doutrina que ele escolheu